Porque Jesus acalmar o mar pode fazer as pessoas se espantarem, mas libertar um homem significa povoar o céu. Nós é que damos mais importância para os sinais que acontecem com as águas e com os ventos do que com a transformação de um ser humano. Somos nós que queremos mais a farra dos milagres anunciados na infantilidade da fé do que a verdadeira consistência do reino de Deus crescendo no coração dos homens na terra. E diz a palavra de Deus que Jesus, aquele demônio diz: deixa a gente entrar naquela manada. Pode ir. Olha, irmão, não me pergunte, tá? Mas demônio pode entrar em bicho? Tem alguns cachorros de uns vizinhos lá que eu acho que pode. Os nossos tudo convertido, né, amor? O Lennon, nossos bichinhos são uns amores. Eles louvam a Deus, levantam a pata. Os gatos dormem com o cachorro, eles são uns amores. Mas deve ter mesmo uns aí que entra mesmo, porque tem uns chihuahua aí, aqueles pequenininhos, lá, vou te falar. E tem gente que fica fazendo 1000 perguntas naquelas caixinhas de perguntas sobre essas coisas, e eu falo, caramba, o cara está preocupado se o porco pode receber demônio ou não, mas ele não está vendo o que Cristo está fazendo, né? Como a nossa fé orbita em torno de assuntos tão insignificantes e secundários, e nós preocupamos muito pouco com o que Cristo está fazendo em nós. Aliás, nós queremos ver sinais para poder discutir com as pessoas e dizer que nós cremos em coisas mais poderosas. Mas a nossa vida continua sem o poder de Deus, sem transformação, sem caráter, sem ética, sem a vida de Cristo dentro de nós, e isso nos importa muito pouco. Quando Jesus chega ali, diz o texto, e faz isso, aquela manada se precipita, se mata. E o texto diz que os porqueiros saíram correndo e foram chamar a cidade. Quando a cidade chega, aquele homem que era preso por correntes e grilhões e arrebentava tudo e andava nu. Imagina um peladão para lá e para cá gritando, mas deve ser uma coisa horrível, irmão. Agarrando pessoas e maltratando e batendo. Ele era o terror da cidade. Quando Jesus liberta aquele homem e diz que os espíritos entram nos porcos e eles morrem, a população chega e vê aquele cara liberto, sentado, vestido, falando, e eles se assustam e têm medo. E eles pedem para Jesus ir embora da cidade. Outra tempestade. O Jesus que acalma o mar, que é uma tempestade. O Jesus que acalma aqui dentro, que é uma outra tempestade. O Jesus que liberta aquele homem, que é uma baita tempestade. Tem uma tempestade que ele não consegue acalmar. É a negação daqueles que não querem Cristo. Essa é a pior de todas. Sabe que nos preocupa muito os endemoniados que espumam, que rilham os dentes e que quebram as correntes, e a gente foca neles como se isso fosse a única maneira de se libertar. Mas tem uma população que não rilha os dentes, que não espuma, que não quebra correntes e que negam a Cristo. Talvez nossas igrejas estejam muito preocupadas em descobrir onde é que estão os endemoniados para nós libertarmos. Enquanto isso, nós temos uma grande população de gente de gravatinha, colarinho branco, cheio de demônios, mas que nós não nos incomodamos com eles. O pior demônio não é aquele que espuma e rilha os dentes. O pior demônio é aquele que parece que está correto e diz para Jesus: sai da minha terra. O pior demônio não é aquele que a gente vê estribuchando na frente da igreja. O pior endemoniado é aquele que fala bonito, tem uma caneta na mão, decide a vida da população, como acontecem com nossos políticos e pessoas que vemos hoje, e que maldade, falta de ética, falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de justiça imperam nas suas vidas e nos seus corações. Poderíamos dizer que aqui não são pessoas endemoniadas, são diabos de carne e osso. Só que a esses nós nos devotamos e abraçamos e achamos que eles são os nossos salvadores. E eu vou tornar a repetir como falei em toda a nossa série e desde o começo dessa pandemia. Não importa de que lado
ideológico, político esteja, o mal impera no ser humano, esquerda, direita, centro, lateral, diagonal, para onde for. E quem de verdade se tornou uma tempestade que Jesus não pôde acalmar, foi a população da cidade.